nada, obrigada. Isso. E aí a gente vê direitinho. Você me disse que você já tinha pensado, você precisa fazer um levantamento, o que é que você está trabalhando, na verdade? Sim, eu já fiz, eu estou até com ele aberto aqui, depois tem como compartilhar a tela? Deixa eu ver se você tem essa Tem permissão. permissão, né? Eu Tá, vou verificar aqui só um minutinho. tá. Eu tenho duas telas Ah, aqui. tá. Tomar apresentado. Não, eu acho que você já consegue compartilhar Tá. sua tela aí também. Compartilhar a tela, o símbolozinho tá. Para mim Ah, não. não, até que deu, até que deu. Deixa eu tentar aqui. Ó, acho Acho que que vai deu, né? funcionar. Quando eu coloquei o seu aí, o meu que eu não consegui mais. Ah, sim. Aí eu tenho que talvez terminar a minha para começar a sua, né? Deve ser isso. Vamos lá. Essa eu vou passar rapidamente, só para você ter uma ideia do trabalho. Você consegue ver um tamanho bom aí? Para mim aparece Tá pequenininho. ótimo. Tá. Tá ótimo. Eu fiz até no. É um capítulo da minha tese, né? A estrutura, mas eu fiz nessa forma de. É como se fosse um trabalho separado, praticamente, né? Porque eu optei por fazer uma revisão sistemática de escopo, que é antes da revisão sistemática de literatura, você deve conhecer também a revisão de escopo, né? Sim, sim, sim. Ótimo, que você vai poder até me dar dicas, porque Bom, tudo que eu sei. de escopo nunca fiz, não. A revisão sistemática, eu não utilizo, assim, nunca, né, na minha pesquisa, não, mas, assim, eu já li algumas coisas, né, mas é nesse sentido, assim. Não, tranquilo, mas a gente vai trocando ideia, né? Eu já fiz alguns cursos online, já me informei bastante. Você vai ver que eu não estou tão verdinha assim, não. Mas porque meu tema, quando você faz a busca em qualquer base, e no caso aqui a gente fez a seleção da Scopus e da Web of Science, até, né, tudo isso a gente pode conversar sobre, tá? É super aberto, não tem nada fechado. O meu tema, ele dá muito pouco retorno, muito pouco. Entendi. O que é ótimo, né? Em certo sentido, que mostra a novidade de estar explorando esse tema, né? Mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade também de estar justificando, né? De fazer uma coisa bastante criteriosa. E Entendi. o que é? O meu projeto de tese, eu estou buscando relacionar uma teoria especial, que é a teoria do pensamento complexo, e outra vertente, que é a gestão da inovação tecnológica, ou gestão de projetos de inovação tecnológica. Então, vamos lá, vou te contar um pouco do meu caminho, vou passar rapidamente, né, sobre esse caminho. Eu, né, falando sobre, independente da revisão sistemática de literatura, se ela é de escopo, de literatura, ou qualquer tipo de revisão sistemática, ela tem que ter um protocolo, Sim. né? Dependendo do caso, você tem que registrar esse protocolo, não é meu caso. Na Ela área tem de que ser. saúde, isso daí, né? Exatamente, na área de saúde ela tem que, né, é interessante registrar, mas o meu é área de gestão, não tem essa obrigatoriedade. Ela tem que ser explícita, transparente, revisada por pares. Eu já montei meu grupo de revisores. Sim. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu vou passar, depois vou fazer como o manual recomenda, vou fazer uma calibração das revisões dos pares pelos critérios de qualidade antes de fazer a revisão de todos os instrumentos. Entendi. Como que é essa calibração? Eu vou selecionar aleatoriamente 25 trabalhos, a gente vai revisar independentemente e ver se a gente está tendo o mesmo padrão de avaliação, antes de ir para a totalidade dos artigos, né? Entendi. Bem, tem que ter a avaliação, ok. Então, esse daqui é o meu protocolo. O protocolo tem 3 etapas. É o protocolo clássico de revisão sistemática, que começa com a definição das questões de pesquisas, dos conceitos, a estratégia da busca, a escolha da base, palavras-chave, strings, né? É o básico, né? Eu peguei vários autores e fiz um quadro com as principais recomendações. Aqui peguei vários autores. Aí depois é a seleção e o relato dos resultados. Então não tem muito mistério, né? Isso aí. Agora, no planejamento, vamos lá, eu utilizo o Zotero e o Start.
Você conhece o O Start? Start eu não conheço. É da UFSCar, da Federal de São Carlos. Ah, tá. É aquele que faz já a referência para você. Na verdade, é só o programinha, a ferramenta para criar a referência. É para ele que eu exporto as bases de dados em Bibtex. Ah, sim. Eu exporto das bases de dados para ele já tira as duplicidades, ele já faz gráficos, ele já pega as palavras. Ah, bacana. É, muito legal. Deixa Né? eu Ele ver. faz... Na verdade, eu acho que eu já li alguma coisa, eu vi, pelo menos na época que eu estava estudando. Vou até anotar aqui, que depois eu vou dar uma olhada. Só um Tá, minutinho aqui. tá. Aproveitar. Claro, claro, nós estamos aqui para Mas que legal experimentar. você está fazendo, porque assim, essa questão muito da revisão de sistemática, né, enfim, é muito utilizado na área da ciência da saúde e tudo, e a gente está vendo que várias áreas agora estão utilizando. Às vezes eu tenho muito medo porque as pessoas falam que fazem revisão sistemática, mas não fazem, né? Exatamente, não. Diferente de você, que a sua proposta aí, você já criou, né? Tem esse protocolo, está sendo seguindo exatamente direitinho. Então, assim, eu já tive estou sendo bastante rigorosa nisso, porque eu acho que essa que vai ser a chave do estudo, sabe? Entendi. E aí eu já conversei com outras pessoas que já estiveram procurando e falando também que ia fazer essa revisão sistemática, e quando eu vou ver, ela não está fazendo uma revisão sistemática, né? E aí ela está fazendo uma revisão que é narrativa, livre. Né? É uma coisa mais exploratória, que não tem nenhum controle de que eu vou colocar, enfim. Mas, não, você vai ver que o meu é bem sistemático. Eu acho que eu sou sistemática, então a coisa facilita. Não, mas é ótimo tudo. E aí, assim, eu tenho visto muito na área de engenharia de software, da área da computação, o pessoal tem usado bastante, né? Sem dúvida. Da gestão também, eu vi que tem uma disciplina na face. Uhum. Eu não consegui ver exatamente, porque eu até queria fazer essa disciplina. É só para eu ver realmente o que as pessoas estão estudando, porque é bem diferente daquilo da ciência da saúde. E um né? desafio que eu estou tendo é esse, porque como a maioria dos exemplos, né, dos artigos que a gente pega são da área da saúde, para você fazer uma coisa bem feita na área de gestão, é muito complicado. A gente tem poucas referências assim, criteriosas. Então, porque tem esse nome realmente, mas você vai ver quando você olha, não é sistemática. Para você ver, eu já escrevi 31 páginas, só esse capítulo da revisão. Entendi. O curso de vocês, você tem, não sei se é obrigação ou tem a possibilidade agora de você entregar artigos separados para compor a tese que teria que Sim, entregar, né? a ideia é essa. Eu já estou fazendo mais ou menos essa ideia. Isso daí já pode dar um artigo, entendeu? Só essa parte da revisão já é um prato cheio. Você vai ver como que está ficando legal. Acho que você vai gostar. Então, aqui falando da revisão de escopo, porque eu tinha começado a fazer como se fosse revisão sistemática de literatura. Mas eu percebi que, como o tema é muito pouco explorado, eu tenho que primeiro mapear o tema, para depois dá para, vamos dizer assim, a revisão sistemática de literatura é uma consequência natural da revisão de escopo. Mas se eu não desse esse passo atrás, eu estaria como se eu tivesse assumindo de que essa é uma discussão já em pauta. Entendi. E não é. Então, você está trabalhando mais no sentido de fazer um levantamento só com todo esse protocolo, né, para a seleção dos seus estudos, enfim. Exatamente. Mas ela fica mais no sentido de levantamento. Ela não vai ser concluída a partir daquilo ali que já foi publicado, assim como na... eu não vou, por exemplo, criticar a qualidade do que foi feito. Entendi. Como chega a revisão sistemática de literatura, né, a pegar aquele artigo e falar, descartar. Tem que fazer as análises, né? Exatamente. Ainda não, né? Mas vamos lá. Então, eu dei esse passo atrás que eu achei mais coerente para posicionar todo mundo dentro do tema, porque não é um tema comum, com pensamento complexo. Né? O que é isso? Como que isso pode relacionar com inovação? Né? São dois temas assim que a gente vai ver que eles orbitam um pouco separadamente. Então, nesse mapeamento, eu consigo situar o leitor, né? Vamos dizer assim. Então, ok. Aí aqui fala o que é a revisão de escopo, né? Aqui já são as telas do Start, ó. O Start, ele escreve, estado da arte. Start, ele escreve assim, ó. Start. Da UFSCar. É como se fosse estado da arte, né? É da UFSCar ou da UFSC? É UFSCar, né? Federal de São Carlos.
é da UFSCar, Federal São Carlos. Uhum. E aí eu jogo tudo isso, qual que é o objetivo, as questões de pesquisa, eu jogo isso tudo dentro do sistema. E aqui eu estou fazendo bem passo a passo mesmo. Depois, claro, para o artigo, né? Isso não Mas é o é bem caso. bacana, né? Que a própria revisão sistemática da forma que ela tem que ser uma coisa que você consegue reproduzir também, pelo E menos os tem que ser passos. transparente, tem que ser transparente. Então, aqui cara crachá. Cara crachá. Eu acho super legal quando a gente pega um trabalho dessa forma, que você consegue ver, não ficou nenhuma coisa escondida, que às vezes a gente não coloca, porque a gente fazer o trabalho é uma coisa, mas quando o leitor vai pegar aquilo ali, né? É bem Exatamente. diferente. Exatamente, é isso que eu quis. Eu quis deixar registrado todo o passo a passo. Uhum. Aí, quais os conceitos que estão seguindo o protocolo, né? Os conceitos que estão relacionados com a pergunta e os objetivos de pesquisa. Uhum. Selecionei português, inglês, francês, porque o criador da teoria do pensamento complexo é francês. Entendi. Então, eu pus português, inglês, francês, apesar de que essas duas bases, Scopus e Web of Science, você pode pôr em inglês, que ela traz referência em espanhol e francês, em todas. Isso. Na verdade, as nossas bases internacionais, até porque a gente publica e sempre é obrigatório, né, para todas as revistas, que a gente coloque resumo, título, palavras-chave, todas em inglês. Então, o mais completo possível seria em inglês mesmo, que vai ser mais abrangente, né? O que eu estou deixando. Porque a professora queria a orientadora, ela falou, quero português, inglês, francês e espanhol. Eu falei, ok, mas não há necessidade disso para a base de dados, porque ela já considera as diversas línguas, né? Mas ok, deixei aqui, né? Vamos lá. Aqui são os conceitos. A estratégia de busca, nós selecionamos a princípio essas duas bases, a Web of Science e a Scopus, e a Web of Science. Aí explico a importância de cada uma e tal. Jogo no protocolo direitinho quais são as bases, por que eu selecionei essas bases, aqui das línguas, né? Como que vai ser feita a busca através das strings. Ok. E aí, né, eu tenho que definir as palavras-chave para fazer a string de busca. Aí, eu vou te falar que eu usei uma artimanha, que é o seguinte, eu já leio sobre isso há muito tempo. Apesar de eu ter começado o doutorado agora nisso, isso é uma questão que me intriga há muitos anos. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei tudo que eu li para fazer uma nuvem de palavras em todas as línguas, para me ajudar nas palavras-chave dos trabalhos. Entendi. Entendeu? Então, para escolher as palavras-chave do trabalho, eu já li, então, 30 artigos em português, 14 livros em português, 3 teses em português, 25 artigos em inglês, 3 artigos em francês, 2 artigos em espanhol. Então, o que eu fiz? Eu fiz para eu ter certeza de que fiz um brainstorming adequado, eu peguei todos esses artigos, joguei nesse programa que chama Cloud, e ele traz as palavras-chave de todos esses artigos. Então, em português, em inglês, em francês e em espanhol. Eu consigo verificar quais são as palavras-chave, né, relacionadas a esses tipos de estudo. Ele trabalha com palavras-chave mesmo, ou como ele coloca como mais importante aí, seria as palavras que aparecem mais no seu trabalho? Ele tem um algoritmo, porque, por exemplo, a palavra que olha aqui tem tipo uma falha do algoritmo, a palavra que aparece mais em português é a palavra que o né? São os top words que a gente fala. Então, normalmente, quando você trabalha com essa análise desse conteúdo, você tem que tirar esses top words. Isso, mas ele tem um algoritmo que ele tira, tanto que você vê que aqui em inglês ele já tirou. Entendi. Talvez ele não tenha um algoritmo implementado essa biblioteca que ele busca também em português. Né? Exatamente. Aí no português ele falha. Mas no inglês, você vê que só apareceu Information, System, Management, Organization, Innovation, Thinking. Tá vendo?
Mas eu usei o mesmo programa para todas as línguas. É só em português que ele falhou um pouco. Aqui, ó. Em francês também, INE. INE não é uma palavra, né? Assim, não deveria ter aparecido. Mas aqui, ó, l'innovation faltou aqui, né? Então, por aqui, a gente tem as palavras-chave mesmo, né? Desse conjunto de obras que foram lidas. A partir dessa nuvem, eu fiz um brainstorming das conjugações dessas palavras. Usei o Web School Business Thesaurus também para ver os sinônimos, né? Que é o Thesaurus da gestão. E aí eu saí com as expressões, com as combinações das expressões para fazer a busca da string. Só vou pular direto aqui para o quadrinho das strings. Então, essas são as strings de busca. Né? Então, e já fiz alguns ensaios de busca dessas strings nas bases de dados. Vou te mostrar aqui. Então, aqui já é da Scopus. Da Scopus, por exemplo, eu vou string por string. E aí eu já vou começando a ensaiar e ver os resultados. Mas ok, isso é o que eu fiz. Deixa eu parar de compartilhar. Isso que eu fiz. Mas só que eu tenho acesso a essas bases fora da plataforma CAPS. Mas eu queria aprender a fazer o acesso a essa base dentro da plataforma CAPS. Entendi. Aí eu tenho certeza que você vai poder me ajudar também. Não, claro. Então é isso. E para ter sua impressão geral sobre o trabalho, claro. Então, eu vou te falar só, achei super bacana que você fez essa que você chamou de brainstorm, na verdade, a partir todo aquele conjunto de trabalhos que você tinha utilizado. E aí a gente normalmente fala, para fazer uma pesquisa, a gente tem que ter esse momento mesmo, porque você tem que começar a definir, né, a partir daquilo que você precisa, da sua necessidade, você vai começar a definir qual vai ser sua estratégia de busca. E a busca realmente é isso, nunca é uma coisa assim que você vai falar, eu cheguei, coloquei aquilo ali, pronto, está pronto, minha busca. Não é, você vai fazendo um monte de tentativa para ver aquilo que vai te ajudar, né? Então, você tem essa questão toda. Eu não sei se tem alguma base específica para você trabalhar, por exemplo, da área de gestão. Não tem. Por isso que eu já pesquisei no meio, essas duas são as mais reconhecidas. A Web of Science e Scopus, realmente eu recomendo ela para qualquer revisão de literatura que você vai fazer, porque justamente ela cobre, as duas são bases multidisciplinares, são as bases mais importantes, na verdade, que a gente tem, multidisciplinar, né? Então tem essa questão toda. Então todas independente da área, então se for para a área de saúde, sempre recomendo Scopus, Web of Science, mais, por exemplo, sei lá, PubMed, né? Então, a área da saúde... Pois é. Não, no nosso caso a gente não tem. Eu saiba não, tá, Fernanda? Eu posso estar... Então, eu pesquisei bastante, conversei com outros pesquisadores da área e eles falaram, não, são só essas duas. São só essas duas. Não, eu imagino que... Aí depende de cada área também, se como é praxe da área utilizar essas duas, ótimo, acho que você vai utilizar essas duas. Na área da saúde é comum eles utilizarem PubMed mais essas duas, então beleza, então isso vai depender de área por área. Essas duas bases são bem abrangentes, né? E elas cobrem as revistas mais bem avaliadas no mundo todo. Claro que, se for olhar, acho que a questão de conteúdo dessas bases, acho que as áreas tipo de saúde, tem algumas áreas que eu acho que ela tem muito mais conteúdo do que uma área de gestão. Até porque ela tem, por exemplo, a Web of Science, tem lá as ciências de forma geral e tem ciências sociais aplicadas, ela tem índices diferentes, mas você está fazendo a pesquisa na completa que engloba todos eles ali. Então, assim, quanto às bases, está super tranquilo. Tem uma base, mas eu não indicaria para essa questão da revisão, porque quando a gente faz uma revisão, a gente tem que pegar bases que indexam conteúdos que são independentes do editor. Então, Scopus é assim. As melhores revistas, por exemplo, aqui da UFMG, ou de um editor tal, elas são avaliadas, Scopus e Web of Science, e entram independente do editor. Mas uma base, mas aí não só para você fazer a sua revisão de literatura, sua revisão sistemática, revisão de escopo aí, por exemplo, não sei se você já usou a Emerald, que ela cobre muita coisa da área de gestão. Só que a Emerald,
ela não é abrangente no sentido de... Ela indexa, ela é uma base que me dá o texto completo, diferente de Web of Science e Scopus, que o foco dela é indexação, né? Né? Mas claro que você pode colocar como um critério da sua revisão lá, você vai pegar os artigos que você tem acesso ao texto completo, que agora é muito comum. Né? Mesmo que a base, o foco dela é referencial com resumo, ela, quando é assinado, seja pelo portal CAPES, enfim, ou o acesso livre também, ela vai me dar isso aí. Então, pode ser um dos critérios da sua revisão sistemática. E a Emerald, uma base muito boa que cobre a área de gestão, só que ela é uma base de texto completo, só que aí ela fica restrita somente ao conteúdo publicado pela Emerald. Né? Agora, as melhores revistas da Emerald, com certeza, elas estão, né, tanto na Web of Science quanto na Scopus. Então, assim, acho que com as bases, acho que está perfeito. Assim, você não tem que se preocupar com isso mesmo, não. Talvez depois a gente dê uma olhada só na questão de como foi construído aqueles strings de busca. Sim, né? Isso eu vou entrar com você. Ver se tem outra possibilidade. Não, é isso que eu quero brincar com eles, com você. Só antes da gente chegar neles, ainda nesse assunto que você me falou, eu queria que você me ajudasse a pensar uma coisa que me preocupa bastante, é a Grey Literature, né? Que é uma outra grande decisão, contemplar ou não. Normalmente a gente vê mais pegando no sentido de revisão, mais são os artigos mesmo, não entraria tese, dissertação, pelo menos talvez até nas revisões sistemáticas, como ele tem que fazer aquela análise lá no final, então ele tem que ter o foco, então não entraria, por exemplo, a tese e dissertação, né? Se fosse o caso de entrar tese e dissertação, a gente tem algumas bases que você consegue consultar tese e dissertações, por exemplo, brasileira. Mas eu acho que não seria o caso. Eu falando tese e dissertação, mas pode ter outra coisa, algum tipo de relatório. Eu pensei assim, e os livros publicados na área? Isso, mas aí eu acho que você vai ter que focar. E se for isso, então você vai colocar lá na sua... Você não vai conseguir, não tem uma base... que indexa livros dessa forma que o Web of Science e Scopus fazem. Né? Você não tem isso aqui, porque aí você não vai ter controle, você vai poder pegar uns aleatoriamente, que não é o propósito de uma revisão sistemática, né? Você tem que ter controle. O que eu pensei com a minha orientadora, que eu propus para ela, foi a gente limitar os artigos e utilizar a Grey Literature para questionar ou criticar. Pode ser. E só lembre também que nesse tipo de literatura, os livros não estão incluídos nessa literatura, não, porque ele tem um processo de publicação formal. Né? A literatura cinzenta aí entraria mais no sentido de relatórios, talvez, não sei nem se, eu estou errando a classificação agora, não sei nem se tese e dissertação entraria nessa classificação, né? Mas só para ficar claro, mas eu acho que seria um ponto legal que você tocou ali, né? Talvez até mesmo para você construir, né, o seu referencial anterior. O repertório, a minha linha, né? Porque o que eu acho que vai acontecer, pelo que eu já li desses artigos e livros e tudo mais, é que eu vou achar muito pouca literatura de artigos, e vai ter um campo muito grande para discussão. E não vai ter jeito, eu vou ter que me remeter aos autores, vou ter que me remeter aos livros, a outras coisas para construir, entendeu? Uma discussão interessante. Entendi. E aí também você poderia, até para pegar esses artigos de forma aleatória, você poderia até usar, por exemplo, igual eu falei da Emerald. Hoje a Emerald no portal da CAPES ela não está disponível, ela está em período de renovação. Mas eu tenho a Emerald fora da CAPES. Que bom. Aí eu estou falando mais no sentido de você encontrar algum texto que não aparece, lá que você não pode colocar se ele não apareceu lá dentro das suas duas bases que você selecionou, né? Eu não vou colocar para representar o estado da arte ou as discussões. Eu vou colocar para construir uma nova visão, considerando esse resultado. Não, aí ótimo.
E aí você poderia usar tanto isso, e aí o Portal CAPS, né? A própria estrutura do Portal CAPS, antes de eu chegar na base, o Portal CAPS me dá uma opção até de busca por assunto bem na página inicial dele ali. Sim. Ele também, ele não consegue ter esse controle igual a gente tem, tanto na Web of Science quanto no Scopus. Então, mais no sentido de ser exploratório, para você identificar os termos, igual você fez a partir desses 70 documentos que você leu anteriormente, beleza, você poderia fazer ali. Mas no momento da revisão sistemática mesmo, não. Eu entendo que não. Isso, aí a gente não faz isso. Eu só vou colocar que eu tenho consciência de que alguns autores recomendam a Grey Literature, mas eu tenho que justificar por que eu não estou usando. Né? Eu ainda não consegui formular assim uma justificativa plausível, apesar de que a maioria não usa. Então, a maioria já justificou, né? Entendi. Pegue depois, se você puder, também só esse conceito, né, dessa literatura Grey Literature. Só para a gente ver quais são os tipos de documentos. Na verdade, eu não sei de qual mais. Eu estou aqui, ó. Quer ver? Vou abrir. Fala agora, quer ver? Revisão sistemática aqui na Grey Literature. Eu peguei um arquivo só falando. A minha orientadora me passou um artigo só falando da importância da Grey Literature. Aí pôs aqui a pulga tresoreira. Mas a principal característica dela é essa questão de que ela não tem um canal formal de publicação, né? Assim como o artigo, né, de periódico científico e tudo. Então, são coisas que às vezes ficam engavetadas, não é engavetada, mas fica dentro de uma coisa muito restrita, por exemplo, dentro da instituição. O relatório da Embrapa vai ficar, sei lá, disponível em algum tipo de base lá da própria Embrapa. Então, a gente tem dificuldade de acesso a isso. Né? Olha só, deixa eu compartilhar. Pode falar? Não, desculpa, você me permite compartilhar de novo? Que aí eu vou compartilhar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Eu nem sabia dessa função aqui direito, como é que funcionava. Oi? Eu nem sabia dessa função, como é que era direitinho, para tomar a outra pessoa, que aí eu nem posso compartilhar mais. É legal, eu tô vendo. Legal, aí, ó. A gente vai aprendendo. Olha que bacana isso. Assim. Guidelines for working with great literature in systematic review for management and organizational studies. Pois é, e já está falando justamente para revisão nessa área, né? Exatamente, entendeu? Não, bacana. Então você já está colocando ali. Aí, não sei se ele trata livro como literatura cinzenta. Eu vou te falar isso agora. Quer ver o que ele chama de literatura cinzenta? Deixa eu ver. Aqui, ó. É porque a gente fala que tem que ser peer-reviewed, por exemplo, revisada por pares. Eu acho que aqui ele considera que não são revisadas por pares. Não, livros, tanto livro e tese de dissertação não são revisados por pares, né? Nesse caso, revisado por pares aí seriam os artigos científicos. Pode ser artigo de evento? Pode, mas eu acho que não vale a pena você colocar anais de eventos no seu trabalho. Seria só mesmo, até por causa da própria questão dos anais de eventos, que seria talvez um ponto antes de você publicar numa revista. Né? Então, assim, eu acho que para a sua revisão de literatura, artigo de periódico revisado por pares, periódico científico, na verdade, eu estou falando até redundante, periódico para ser científico e tem que ser revisado por pares, né? Sim, claro. Então tem essa questão toda aí. Aqui, mas aqui ele chama todos os diversos heterogêneos corpo de conhecimento disponível fora da peer review traditional. Pois é. Agora, tem um livro, eu posso até confirmar para você, acho que é Fontes de Informação para Pesquisadores e Profissionais, então até de organizadores da Escola de Ciência da Informação aqui, que ele trata uma categoria diferente dessa literatura cinzenta. Eles não colocam livros nessa questão. Tudo bem que ele defendeu por que ele não está chamando, ele está chamando de literatura cinzenta aí, porque não passa pelo processo de revisão por pares, ótimo. Aqui a tabela. Bibliografias, discussão, tá. Dissertações, dissertações de teses, capítulo de livro. Não, beleza, ele tá.
Se ele definiu isso, e o importante é isso também, né? Como o foco do seu trabalho não é definir o que é uma literatura cinzenta, enfim, o que você está usando, você está justificando, e você está justificando com aquilo que já foi publicado e com essa informação. Então, tá ótimo. Mas eu estou aqui, assim, meio pesarosa. Por que não usar essas outras? Entendi. Entendeu? Eu não estou achando uma justificativa que me convença. Mas se você pensar, porque o grande foco dessa questão, claro que você vai elaborar depois essas questões e talvez vai ler outras coisas para fazer essa justificativa. O grande caso da literatura cinzenta é porque ele não tem esses canais formais, tanto de publicação quanto da divulgação, a disseminação que a gente fala. Então, se ele não tem isso, como que eu vou pegar uma base, por exemplo, que indexa livros de uma determinada área? Não acontece isso. Ou então, que indexa, sei lá, relatórios. Eu gostei, porque aí eu posso acabar enviesando o trabalho por uma seleção que não é aleatória. Isso. É uma seleção direcionada de artigos que... Então, esses canais, então, a literatura cinzenta, o negócio dela é isso, que ele não tem tantos canais para a publicação, que às vezes não são tão claros quanto no periódico científico, e também esses canais de divulgação, disseminação da informação. Então, beleza, o livro está publicado e tudo, mas eu não tenho uma base que indexa livros. Não, eu tenho uma base que me fornece livros também, mas normalmente por exemplo, a base Science Direct. A Science Direct é uma base da Elsevier. Lá dentro eu tenho os livros publicados pela Elsevier. É assim como eu falei com você da Emerald. Emerald é muito legal para a área de gestão. Mas lá dentro eu só tenho revistas da própria Emerald. Então, pode ser que você pode construir essa justificativa com base nessas questões aqui. Né? Aí você pensa e vê outras coisas também, e depois eu posso até te passar essa referência desse livro que eu te falei também, porque talvez ele te dá mais um argumento, né? E esse livro tem na biblioteca, não é FMG tem disponível. Eu esqueci o nome do livro que você falou. Eu acho que é fonte, depois eu vou confirmar, fonte de informação para pesquisadores e profissionais. Eu vou conferir, porque eu tenho esse livro em casa. Aí eu confiro se é isso mesmo, aí eu te falo, depois eu te envio por e-mail. Ótimo. Se tem esse capítulo, alguma coisa assim. Mas, de qualquer jeito, eu acho importante falar que eu tenho consciência disso e optei por não. Entendeu? É só para não deixar o gap. Tanto tese quanto dissertação é isso. Você tem que falar, você tem que justificar as suas escolhas. Porque eu lembro de uma professora da época da ciência política, que eu fiz uma disciplina lá, era justamente isso. Você não pode... Eles não podem te pegar desavisado, como dizem, né? Então, tudo que você vai fazer, você vai ter a justificativa, porque na hora você não pode ser pego de surpresa com o negócio. Por que você não colocou isso? Então, voltando aqui, eles falarem isso direitinho. Estou até aqui voltando nas strings, porque eu acho que, né, a gente pode trabalhar com isso. Tem que trabalhar um pouquinho nelas. O que eu pensei? Qual era o assunto que você tinha colocado lá no começo mesmo, que eu esqueci? É inovação e pensamento complexo. Eu quero ver as relações. É teoria do pensamento complexo? Pois é. Em inglês é o complex thinking. Eu nem pus theory, nem pus o theory junto para não alimentar. Eu deixei o complex thinking por si só, ele já traz muito pouco retorno. Então, se eles colocam complex thinking theory ou não, me interessa, tá certo? Então, eu comecei por inovação e complex thinking. Esse daqui, na hora que você coloca isso, já vem pouquíssimos. E a inovação, você falou de alguma coisa também? Você falou outra coisa além de inovação. Quando você me mostrou lá no início do trabalho o que era o assunto que você falava, estava escrito teoria do pensamento complexo, ou alguma coisa de gestão, alguma coisa assim? Gestão da inovação. É teoria do pensamento complexo e gestão ou da inovação ou de projetos de inovação tecnológica. Deixa eu colocar aqui, só para eu... Pode. Estou colocando aqui? Isso, não, deixa eu fazer. Eu prefiro que você faça livremente, senão eu vou te conduzir no que eu fiz.
Bom, então aí podemos passar lá em tudo. E aí lá nas strings de novo, que você fez, só para eu dar uma olhada. Que você pegou aqueles termos, né? Peguei aqueles termos para pegar sinônimos, pegar outros elementos que são destaque dentro desse contexto, né? E aí que virou toda essa combinação. Aí eu tenho que te falar qual que é a pegadinha do string aqui, né? Que é o seguinte, eu fiquei com medo de terem autores que chamam só de complexity theory, ao invés de complex thinking theory. Mas o que acontece? A teoria da complexidade é diferente da teoria do pensamento complexo. Entendi. É totalmente diferente. Você tem uma ideia, a teoria da complexidade é para máquina desenvolver TI e a teoria do pensamento complexo é uma filosofia. Mas eu fiquei com medo dos textos confundirem, ou dos autores, por displicência, eventualmente utilizarem um termo não pensando, mas assim, associando a outro. Entendi. Então eu pus Innovation in Complexity, né? Theory também. Porque quando você usou um asterisco, ele vai manter esse radical e vai pegar com toda a terminação. Isso. Aí eu mantive, eu pus innovation, inovative, deixa qualquer coisa de 9 e complex theory. Então, os dois chaves, os dois guarda-chuvas, vamos dizer assim, maiores, assim, de maior relevância, maior conexão com o que eu estou falando, são esses dois. Só que esse daqui, eu vou pegar alguns. Esse daqui, você faz a busca, você acha 70. Esse aqui você acha 400. Entendi. E o que acontece? Eu vou pegar alguns textos desses, eu vou pegar aleatoriamente alguns, para ver se a minha cisma se concretiza ou não. Porque eu acho que não. Eu acho que não vou precisar, porque é muito diferente a teoria da complexidade e a teoria do pensamento complexo. Você faz esse teste. Eu vou fazer um teste. Se tiver vindo isso aí, mesmo que você deixe, aí você vai ter que deixar explícito lá como que vai ser o critério de exclusão. Eu excluí, né, sei lá, pela leitura do título, resumo e tudo, que não fazem parte daquele escopo que eu defini para pesquisa. Então, você vai ter que trabalhar dessa forma. Agora, eu não sei também a questão nas bases de dados, porque normalmente, aí a gente pode fazer um teste. Normalmente, quando eu utilizo esse asterisco, que eu estou fazendo a truncagem, ele me deixa livre, né? Porque aí vai manter o radical, vai pegar qualquer terminação, aquilo ali, complexo, né? Com qualquer terminação. Agora, o contrário, quando eu coloco as aspas, ele tem que pegar exatamente. Então, eu não sei se ele vai brigar com isso aí. A gente tem que ver. Eu, no exercício que eu fiz, deu certo. Deu certo? Não, deu. Ele trouxe o complexo. É só pra gente testar mesmo, porque tem dados que não deixa. Porque ele trouxe de volta aqui o Complexity Theory. Ou seja, ele completou isso aqui para mim, mesmo dentro das aspas. Entendi. Mas vamos ver. Eu quero sua ajuda. Porque... Eu estou falando isso porque é só questão de teste, porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente nunca vai de primeira, ela vai, poxa, deu certinho ali. É sempre não. E esse meu não é a primeira, não, tá? Já passei por aí. Eu imagino que não. E aí, só que eu não tenho experiência, então não adianta. Assim, mas acho que a gente nunca vai ter certeza também, pode ficar tranquila, né? Então, assim, o legal, pelo menos, de uma revisão, né, sistemática, que pelo menos você tenta controlar essas coisas todas. Mas a gente fica aquela ansiedade também, até porque às vezes a gente acha tanta coisa que não é o caso, você está achando pouca coisa, na verdade, né? A gente, poxa vida, eu estou fazendo pesquisa hoje, eu achei tantas coisas, depois amanhã eu vou lá e faço, eu acho muito mais coisas ainda. E aí eu lembro, um professor que eu fazia aula também falou, não, você vai ter que colocar um limite no negócio. Então, lá no seu trabalho, você vai falar, pesquisa prioridade de tal, porque cada dia vai surgindo novas coisas nas bases de dados também. E aí você vai ficando louca, né? Porque se você for tentar, você fez essa pesquisa, você encontrou tantos resultados, você me falou de 70, o outro 400 e tudo. Pode ser que daqui a pouco você vai fazer, tipo, esse número vai estar muito maior, né? Quando eu faço com a mesma string, né, por enquanto está dando o mesmo resultado. Mas quando o que eu acho, porque a complexity theory
Aham. Hoje em dia, ela está muito mais em voga que a teoria do pensamento complexo. Que é da computação que você falou, né? É da computação, porque é Aham. ligada à informática. É. Aí ela E aí as está... coisas lá, né, tem áreas que as coisas também são muito mais, no caso de artigos, tem área que a característica dela é publicar mais em livro é uma coisa mais demorada, outras áreas não, já são mais de publicar em artigo, enfim, então depende realmente da área, e depende do que está sendo estudado, né, em cada uma dessas áreas. Aí eu pus também, né, como é inovação tecnológica, eu quis ver se tinha alguma coisa relacionada a tecnologia e complex thinking. Eu pus sempre o complex theory também, só para tirar a cisma. Uhum. Aqui, ó, eu pus em amarelo, porque esse daqui já está contemplado nesse aqui. Na hora que eu falo innovation and complex thinking, eu não preciso falar de innovation management. Entendi. Ele já está dentro. Porque, eu vi que deu tudo duplicidade. No sistema deu 100% de duplicidade. Entendi. Como você tinha colocado lá de... não, mas tanto faz, eu ia falar alguma coisa. Como você colocou lá, o assunto geral lá é gestão e tudo, talvez eu tenderia a colocar aí a gestão da inovação mesmo, fazer essa aí. Mas como você já fez a outra, já está... Mas me interessa saber se eles estão falando de inovação e pensamento complexo, independente se tem gestão no meio. Entendi. Não, Porque a gestão, ela limita, a gestão da inovação, ela limita muito o escopo. Como tem muito pouca coisa, eu preferi deixar um pouco mais aberto para investigar mais. Eu acho que você é muito detalhista, né? Então você vai colocando isso aí, tudo que você justifique também, né? Das questões. Então, beleza, vai colocando dessa forma. A mesma coisa do Innovation Project, projeto de inovação. Se eu estou falando de inovação e complexidade, já vem os projetos tudo aqui dentro. Tudo que tiver projeto de inovação está dentro de inovação e complexidade. Então, não preciso. Esse aqui, eu já fiz o teste e deu 100% duplicado com essa base maior, que foi a primeira. Entendi. Entendeu? Então, quase que vai ficar só a primeira mesmo, e a segunda, né? A primeira, a segunda. Aqui eu mudei, aqui eu pus gestão de projetos. Aqui eu tirei inovação. Isso. Mas aí também você corre o risco de pegar muita coisa que... Gestão de projeto de forma geral, não tem nada a ver com inovação. Mas com complex thinking não acha nada. Entendeu? Não acha nada. Então, limita tanto que vale a pena. Entendi. Não, beleza, então. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Tá. Eu ligarei de volta. Pronto. Foi. E aqui foi outra cisma minha, que é a palavra criatividade. Ela deu no Thesaurus como sinônimo de inovação. Mas só que, assim, realmente do meu escopo, pensar em criatividade. Mas como eu não estou na hora de descartar, eu estou na hora de investigar, eu deixei aqui. Isso. Uma coisa assim, claro que você está usando tesauros, né? Então, pelo menos isso também te dá um ponto para você identificar. O que a gente fala também na questão na hora de montar essa estratégia de busca, o string de busca, a gente tem que pensar não só em sinônimos, mas às vezes isso aí eu colocaria mais nessa categoria não de sinônimos, mas de termos relacionados. Isso. Então, muitas vezes, né, a gente vê mesmo, criatividade e inovação estão muito ligadas a essas duas coisas. E como você está fazendo essa experimentação aí, vale a pena você continuar. Mas aí seria, o Thesaurus já está colocando como sinônimo, mas é o que a gente fala que é importante você identificar termos relacionados ou termos sinônimos. Eu busquei isso nessa nuvem de palavras. Quais são os termos relacionados, né? Isso eu busquei aqui. Porque mas o que saiu está ali, né? Pensamento, thinking, innovation, management, knowledge. Já foge um pouco. Você não poderia colocar todos esses termos aí, porque ele está trabalhando com um conjunto de palavras geral que é utilizado em cada um dos documentos, né? Mais complexo, complexidade, né? Tá tudo lá. Mas isso tudo tá. Eu dei uma boa lida aqui para fundamentar lá, e fora esse brainstorm, né, relacionando. Fiquei pensando assim, né, no meu brainstorm, eu até pensei, design.
Olha, assim, no primeiro momento, não, né? Não, eu tirei. Você viu que eu Aham, tirei. No primeiro momento eu falei, não, esse trem vai. Mas eu falei, eu tô deixando tudo, todo o processo que eu passei, aham. sabe? Para Não, não. ótimo. E você está fazendo o processo que a gente fala que é o processo ideal mesmo para a gente começar uma pesquisa. Que tem esse passo da gente pensar no assunto que eu preciso, beleza, pensei no assunto. Depois eu tenho que começar a identificar os termos sinônimos ou termos relacionados, né? Porque Uhum. às vezes eu vou fazer uma pesquisa e a gente tem duas coisas. Por exemplo, tem base que trabalha com controle de vocabulário, que é isso que o Tesauro faz. O Tesauro, ele faz um controle de vocabulário, né? Então, assim, na hora que a base vai indexar um trabalho desse, se tem esse controle de vocabulário, então meu artigo está falando lá sobre a teoria da complexidade. Uhum. Beleza. Só que aí ele identifica lá, não, toda vez que aparecer teoria da complexidade aqui, eu vou colocar na base, indexá-lo na base com teoria do pensamento complexo, por exemplo, né? Pelo amor de Deus, não, mas é um bom Então, exemplo. tem controle de vocabulário. Então, o Tesauro ele faz isso aí para evitar. Agora, bases que a gente não tem controle de vocabulário, a gente tem que fazer esse trabalho mental primeiro, de identificar sinônimos, termos relacionados, porque É. às vezes, eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre câncer, né? Uhum. E aí eu coloco lá na base câncer. Só que eu não sei se não tem controle de vocabulário, às vezes os trabalhos eles não aparecem com câncer, mas aparece lá como neoplasma, neoplasia. Então, por isso que Carcinoma. aí eu tenho que identificar quais são esses termos relacionados àquele assunto meu, para eu não deixar nada de fora, que aí eu poderia colocar câncer, or neoplasia, or neoplasma, porque ele poderia pegar qualquer ocorrência. E É. aí, tanto o Web of Science quanto o Scopus, ele não trabalha com controle de vocabulário, ele é uma pesquisa livre. Por quê? Bases que eles são bases multidisciplinares, o controle de vocabulário está relacionado a um único campo do conhecimento. A gente não tem como fazer controle de vocabulário do geral, né? Não tem. Então, aí a gente tem que ter esse cuidado, e o que você teve aí? Você fez esse brainstorm aí e tudo, justamente para tentar identificar esses termos relacionados, os termos É. similares ou sinônimos, enfim, foi tudo E isso aí. o que eu fiquei um pouco na dúvida foi o seguinte: novos produtos. Inovação, novos produtos. Mas a inovação não está relacionada também só a novos produtos. Não, não, mas eu fiquei pensando, será que existe algum artigo que fala de novos produtos sem falar de inovação? Achei muito difícil, Não sei. né? Pode ser. Mas eu fiquei pensando, em novos produtos e pensamento complexo, já não tem inovação e pensamento complexo. Novos produtos e pensamento complexo? Acho que não vai dar, né? Não, eu eliminei também. Aham. Uma Não, coisa que o inglês ajuda é porque em português a gente tem gestão e gerenciamento e é management, o que ajuda dá um bastante. trabalho, né? É, isso aqui já Aham. trabalha os dois, né? Então, Uhum. em suma, foi essa minha estratégia Uhum. de E aí, escolha aí. você falando também essa questão desse momento de identificar esses termos relacionados, termos sinônimos e tudo, normalmente a gente faz isso também com idiomas, o mesmo assunto em vários idiomas. Mas é aquilo que a gente já conversou. Então, os termos aí nessas duas bases, eles são indexados em inglês, né? Então, mesmo que eu tenha documentos de vários idiomas, né? A pesquisa aí, quando eu faço, porque ele não está pesquisando, provavelmente você deve estar usando o campo, o principal lá, você não selecionou em qual campo, ele não está pesquisando não é o texto completo, ele está pesquisando o título, autor, resumo, palavra-chave, Isso. né? Então já tem isso, então você não precisaria desse processo de sair identificando também outros idiomas. Como você, às vezes, está achando que tem pouca coisa, eu até faria, você deve já ter feito o teste com o termo inglês, ou também, já que a sua orientadora falou do espanhol, eu faria um teste só para eu ver. Não, mas o que eu fiz o teste foi que eu coloquei em inglês e veio artigos da França, veio artigos Então, espanhóis, vieram, aparece, né? Quando veio o país de origem, tem vários países. não, beleza, então. Então, Era só mesmo para desencargo de consciência, talvez eu colocasse o termo lá em francês ou o francês. termo em espanhol para ver se teria alguma diferença, mas nesse caso eu acredito que não, justamente por isso. Ele está fazendo a É, pesquisa, não é no texto completo. Ele está é, fazendo a pesquisa nesses campos, nesses metadados que a gente fala, né? Título, resumo, autor, palavra-chave, é. enfim.
por aí. Aí eu queria ver, só para não te ocupar muito tempo, porque, nossa, coitado, já tá. Não, A gente podia fazer um exercício de uma string, porque aí o resto eu faria. Mas o que eu fiz? Teria como colocar or aqui, né? Mas eu preferi deixar, sistemática, né? Preferi deixar as buscas separadas pelas strings. Para essa string eu achei então, como o programa tira a duplicidade, eu salvei arquivos com o nome das strings. Cada uma separada. Cada uma string separada. Na verdade, seria para a gente fazer tudo em uma string só, uma estratégia de busca só, né? Mas realmente você vai, às vezes vai complicando muito mais, você vai colocando tanta coisa ali, né? Então, assim, já que o programa vai separar para você, porque também você teria o problema, porque às vezes o mesmo documento ele está nas duas bases. Exatamente. Então você teria duplicidade. Eu não tenho esse problema. Então... E a duplicidade vai acontecer de qualquer forma, né? Mas como o programa vai separar isso para você, então tá ótimo. Mas vamos lá, então. Aí, vamos... Depois você copia aqui no chat aqui do próprio... Eu vou copiar essa primeira expressão. Copia aí, que aí eu pego ela aqui também. A gente tenta... Vou interromper aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui pro... aí eu te mostro que você falou a questão de acessar esse conteúdo pelo Portal CAPES, né? Não estou achando o chat, desculpa. Aqui, bate-papo público. Você está no computador, né? Vou levantar a mão. Depois de levantar a mão, tem perguntas e embaixo tem bate-papo público. Embaixo? Peraí, eu acho que eu... Peraí. Eu vou mandar uma mensagem. Iniciar bate-papo privado. Achei o bate-papo público. Tá. O privado vai ficar a mesma coisa para a gente, só tem no nosso. Não é. Foi. Agora foi. Achei. Beleza. É que no meu tá na lateral, não sei por quê. Não tá no... Não, ele... beleza. Não, tá ótimo. Achei. Então, aí eu vou te mostrar para entrar no Portal CAPES, né? Que você falou aqui. Aqui dentro do FMG, todos os computadores ligados à rede da universidade já têm acesso normalmente ao Portal da CAPES. Isso. Então, eu não preciso de senha nenhuma. Então, mesmo que seja na rede Wi-Fi da universidade, vai funcionar do mesmo jeito. Isso. Eu já entrei no Portal CAPES, mas eu nunca fiz busca lá. Mas aí eu te mostro, e aí a gente já tenta fazer essa string que você colocou ali, a gente tenta já aplicar. Deixa eu só ver aqui. Já consigo. Não está compartilhado comigo. Estou compartilhando agora. Tá. Agora viu, né? Então, o endereço do portal mesmo é aquele normal, né? periódicos.capes.gov.br ou colocar lá no Google, enfim. Quando eu estou aqui dentro da UFMG, já vai aparecer essa informação aqui para mim. Você está acessando por UFMG. Aqui eu não preciso fazer nada, eu posso fazer minhas buscas normalmente. Ok. Se eu não estiver na UFMG, estiver de casa, em qualquer lugar, aqui vai aparecer, você está acessando conteúdo livre, alguma coisa nesse sentido. Okay. E aí eu vou ter que clicar aqui, acesso café. Aí acesso café, eu vou clicar aqui, nessa xícarazinha, acesso café. E aqui está falando, essa opção permite o acesso remoto ao conteúdo assinado, enfim. Seleciona a instituição, vou colocar o FMG. Não sei se você já fez esse passo, mas eu vou te mostrar. Não. Todo esse passo aqui, aí digitei lá no acesso café, a instituição UFMG, pedir para enviar, ele vai me jogar nessa aqui, acesso pela instituição UFMG, utilize o seu login e senha do minha UFMG. Aí eu vou colocar meu login e senha. Claro. Você pode me interromper, tá? Não, claro. Tá ok. Tá claro. O login aqui é sempre aquela primeira parte antes do arroba. O meu é Pegerzone, eu sei qual que é, login sem eu sei. Porque eu já vi gente às vezes coloca lá, não sei o que, arroba ufmg.br. Não, é só a primeira parte, senha do meu UFMG. Quando eu coloco o meu login e senha do meu UFMG, se for o primeiro acesso, ele vai perguntar se eu aceito alguma coisa, pode falar que sim. E aí ele vai me retornar, não vou fazer isso agora, porque eu não preciso dele aqui. Ele vai me retornar para a página do portal, e aí mesmo de casa também vai aparecer a opção aqui, o FMG. Então, aí, eu sempre tenho que observar essas questões, porque aí está me mostrando que eu tenho acesso ao conteúdo que é assinado. Se não for dessa forma, eu não teria nem acesso ao Web of Science
e a Scopus, né? Eu sempre acesso pela minha UFMG. Eu entro primeiro na minha UFMG e clico lá, acesso Portal CAPES. Aí já cai tudo certinho. Aí não tem erro. Aí, às vezes, os dois caminhos tá certinho, você não faz, não tá errado, não. Às vezes ele perde essa conexão quando é lá dentro do portal, a gente acessa por lá. Eu não tenho relatos disso ultimamente, não, mas teve uma época que acontecia isso. Então, eu sempre prefiro acessar dessa forma aqui. Mas se o outro estiver funcionando, ótimo, não tem problema algum, não. Tá né? Uhum. É só se der problema, é bom que você já sabe outro caminho aí mesmo. Aí aqui no portal, de cara, ele mudou também o layout dele, enfim, né? Mas de cara ele veio assim, olá o que você está procurando. Aqui que eu falei com você, isso aqui é uma busca por assunto aqui na estrutura do portal. O portal ele é um grande agregador de conteúdos aí. Então ele não é o detentor, vamos dizer assim, do conteúdo. O conteúdo está lá indexado na Web of Science, está indexado lá na Scopus e tudo. O portal não indexa nada, ele só reúne um monte de fontes de informação. E aí eu poderia fazer aquela pesquisa aqui, deixa eu até pegar aqui a string que você colocou, criou, eu poderia até colocar aqui, ó. Só que aqui eu não tenho controle, porque aqui ele recupera só um percentual, e eu não sei qual percentual é esse. Quando eu faço essa pesquisa dentro da Web of Science, dentro da Scopus, significa que ele vai encontrar tudo que eu pesquisei ali com aqueles termos. Aqui não, aqui ele pega um percentual, assim. Então ele não consegue me falar, não. Aqui ele teve um resultado. Olha só, eu estou te falando, você vai se assustar com esse tema cabeludo que eu arrumei. Pois é. Mas aqui ele tem um problema que eu acho que ele não trabalha junto essas questões, tanto das aspas, que é para precisar uma expressão, quanto a outra aqui, já que é com o asterisco, né? Ah, sim. Então, aqui seria a mesma coisa. Quando eu coloco vários termos aí, um e outro aí, seria a mesma coisa aqui. Então, ele tem que ter tanta inovação, tanto esse complexo, e tanto. Mas aí o problema aí é que pode estar separado essas palavras. Então, aqui eu teria que trabalhar com as duas coisas, seria com o OR, né? Então, eu colocaria, sei lá, por exemplo, teoria da complexidade, OR, pensamento complexo, sei lá, eu não sei se é isso não, tá? Eu estou colocando em português aqui só para se eu errar a escrita ali. Não, preocupa não. Aí, só que eu, como é trabalhando com expressão, né, eu teria que colocar dessa forma aqui, ó. Se fosse o caso, tá? Então, aí, naquele caso, você trabalhou com teoria da complexidade e você colocou uma outra coisa. Então, você teria que especificar eu tenho medo, no caso do inglês, de ser teoria da complexidade. Eu tenho medo de ser, por exemplo, complexity thinking ou complex thinking. Por isso que eu pus complexo asterisco. Entendi. Mas o thinking seria o mesmo. Pensamento complexo ou com pensamento seria complexo também, mas no português... Mas foi escrito de duas formas, né? Exatamente, era para pegar as duas formas que foi escrito. Só que aquele Mas vamos ver da forma que você colocou do and, que é o complex and thinking. Apesar que eu acho que vai sair uma loucura isso. Deixa eu voltar com ele aqui. Porque não tem como eu limitar a distância do complexo e do thinking? Não, essa estrutura aqui do portal, como eu falei, a gente não tem muito essa questão, não. Porque, por exemplo, a Web of Science tem um operador, que o operador acho que é same. Isso, né? Na Web of Science eu consigo especificar a distância e aí vai ficar muito mais específico a minha busca. Porque o problema é o thinking estar lá de um lado e o complexo do outro. Porque thinking é uma palavra muito comum, né? Pensamento. Então, por isso que aqui a gente teria que colocar... Vou tentar fazer aqui? Vamos ver. Mas aqui... Mas você deixou dentro das aspas. Acho que tem que tirar as aspas. Eu vou tirar aqui, ó. Só para a gente ver o que vai acontecer aí.
Já pulou para Pois 949. é, muito E mais aqui do que eu... também, ó, a inovação também está a mesma coisa. Ele tá, né, aqui nessa estrutura do portal Ah, realmente tá. ele não funciona essas duas coisas. Porque enquanto um vai tipo, restringir, porque ele vai pegar exatamente a expressão, o outro ele já me dá uma ideia de vale qualquer um que tem aquele radical. Então, as duas coisas ao mesmo tempo aqui nessa estrutura aqui não funciona. Né? Então, Mas mas se as eu acho outras que essa bases, busca vai ser complicada dessa forma. Vamos lá. mas se as duas bases permitiram se fazer daquela forma lá, tranquilo. Olha lá, olha o que Vai lá, aconteceu. vai lá. Olha que loucura. Porque é difícil você falar de inovação, não falar de complexidade, Pois né? é. Então, aí não existe. Então, tem que ser dentro da base. Tem que ser Uhum, dentro da base. isso. Aqui o que a gente poderia deixar dessa forma aqui mesmo? And, aí a gente ia colocar complexo, Complex or complexity, né? dessa forma, né? Isso. Or complex. Era. Não, não, pode tirar o theory nesse Ó, momento. Theory seria outro. aham, Complexity or complex and thinking. or, Complex ó, and think. dessa forma, né? Deixa eu ver É, se vamos ver daria. se ele aceita. Ó, tá. Não, aí nós vamos fechar aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Né? Vamos ver o que vai dar. Agora já vai diminuir muito. Vamos ver. Já deu Nossa, muita coisa ainda. mas é porque parece que. É porque o thinking in innovation é uma loucura. O problema é o complex thinking. Isso. Então, vamos colocar complexity or complexity and thinking. Vamos ver se já melhora. Complexity or. É só o último tirar o asterisco e colocar o ing. Tá. Mas aí a gente também poderia colocar. Tá. Pode ser. Eu poderia Ou falar aqui também, complexity. ó. Concordo com você. Complexity thinking or complex thinking. Aí eu acho que fica. Não, mas eu acho que vai reduzir se a gente colocar complexity thinking. Aqui, né? Aí que vai reduzir. Or complex thinking. Errado. Escrevi errado. O G no final. G. Opa. Isso. Só uma digitação. E o thinking também. Aí aqui, como é a expressão, ó, aspas nela. Isso. Or complex thinking. Agora você vai ver que horror que vai ser ó, o resultado. Aí tira o resto. Isso. Vamos ver aqui. Aí, ó. 1849. Já diminuiu horrores, né? Porque se você selecionar só lá daquelas bases, e Isso. tirar os congressos, você vai tirando tudo. Isso. Mas aqui, ó, a gente está fazendo uma pesquisa, né? Que aqui ele não está pegando só o Web of Science como resultado e não está pegando só Scopus, né? Aqui, então, que eu falei com você, é legal que a gente ir testando as combinações. E talvez eu poderia testar lá na outra. Vou mandar aqui, ó, só para precisar dela depois. Porque quando eu pus o asterisco no complexo, é porque só pode ser essas duas variações. Não existe outra palavra em inglês complexa. Não existe. Né? Então, fica fácil da gente usar as duas expressões. Isso. Só que aqui, então, é só para a gente testar mesmo, e aqui também serviria para você achar um artigo interessante que não apareceu lá no fulano. Lá tanto no Web of Science quanto na Scopus, mas você também queria utilizar lá para você discutir. Né? Então, você poderia pegar, porque aqui, ó, ele me dá resultados, você pode olhar aqui do lado, ó, coleções, de onde que surgiram esses resultados, esses 1.849 resultados? Eles vieram desse DOAGE aqui, que é o Diretório de Periódicos de Acesso Aberto, vieram desse Acadêmico Saint Premier, mas todos aqui, ó, esses aqui é geral, né? Mas ele não é uma boa base, por exemplo, para você fazer uma revisão sistemática, né? Daqui o Wiley e Blackwell. A Wiley também é a mesma coisa da Emerald, ele vai trazer só os periódicos da própria Wiley. Né? Então, tem essas questões todas. Essa aqui é uma básica da área de educação e áreas correlatas. Inclusive, ela tem um tesauro também da área de educação.
Assim como você viu aquele lá da EBSCO. Porque hoje a teoria do pensamento complexo ela é utilizada massivamente na educação. Pois é. Mas não é Você acha usada alguma coisa na ERIC para utilizar? Oi? Quem sabe você poderia também colocar, dar uma olhadinha na ERIC. Ela vai me ajudar muito sobre pensamento complexo, mas não vai me ajudar nada sobre inovação. Nada. Mas vai me ajudar muito a aprofundar dentro das discussões sobre pensamento complexo, mas tem nada de inovação, é zero. Então, esse aqui que a gente fez, ó, foi aqui, a caixinha de busca aqui dessa simplesinha aqui. Ou então, eu posso vir aqui, ó, acervo, buscar assunto. Tá. É a mesma busca. E aquilo que a gente falou, ela é uma boa para uma busca mais exploratória, que a gente não tem esse controle igual a gente está querendo numa revisão sistemática. Então, aqui, por exemplo, se você não fosse um estudioso desse assunto há vários anos, você já tinha, se ainda não tivesse aqueles 70 e tantos documentos, você já fez essa leitura preliminar aí, se não conhecesse o assunto, então talvez seria um bom local para você identificar ele para começar a saber sobre aquele assunto. Né? Então, é bem interessante. Aí, agora, já que ele não é interessante buscar por aqui, no nosso caso, seria o acervo lista de bases. Isso. Né? Que aqui, então, eu vou colocar o Web of Science. Então, foi acervo, lista de bases, Web of Science. Ótimo. Aí, a gente está trabalhando, nesse caso aqui, com a coleção principal da Web of Science. Né? Perfeito. A coleção principal. Vou deixar aqui. Aí eu caio no site da Web of Science. Eu caio na Clarivate, que é o site oficial. Então, que ótimo. Então, aí eu já sei, porque é onde eu caio no outro também. Eu não sabia que o Porta-Caps caía na Clarivate, que nem... Deixa eu ver se é. Exatamente. Caiu aqui da mesma forma. Então, aqui ele está fazendo a pesquisa na coleção principal. Então, acho que é bom também você até colocar isso na sua... Onde você está pesquisando? Porque a Web of Science tem outras coleções, ó. Durant, que é de patentes, a KCI, periódico coreanos e o Cielo. Né? Então, a coleção principal da Web of Science. Beleza. Tá. Edições, aqui você pode colocar, ó, se é todos, né? Pode ser bem específico lá também. Porque aqui dentro da coleção principal ele tem vários índices, né? Que é o Ciências Gerais, Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Humanidades. Aqui ele está colocando conferências aí, proceedings. Então, esse aqui eu poderia até tirar, porque você não colocou lá no seu escopo, pegando só artigos de periódico científico. Essa coleção aqui, ó, essa Emerging Source, são periódicos que ainda não estão na coleção, nesses índices aqui, ó, sociais aplicados, não estão em humanidades, nem nas ciências em geral, que eles estão sendo um período probatório para passar para essa coleção. Né? Mas aí, beleza. Ou então você deixa tudo mesmo. Mas eu só utilizaria os publicados, se esses ainda estão em análise. Não, eles são publicados, são de revistas que eles estão sendo avaliadas para participar desses índices aqui, ó. Ok. Eles são publicados, são de revistas, tudo normal mesmo, né? Só tem revista, o primeiro estágio dela, quando ela é indexada na Web of Science, é entrar para essa coleção. E depois que ela vai para as outras. Ou então você deixa todos marcados aqui mesmo, só que lá, quando aparecer... Eu retiro, o clique. Você vai limitar e coloca só artigos e periódicos. Isso. Né? E aí você vai eliminar outras conferências, que os outros são das coleções aqui mesmo. Né? Mas vale a pena você colocar aqui a coleção principal, né, da Web of Science. Aqui, ó, a gente poderia colocar aquela string que a gente pegou por último ali e testar. O padrão dela aqui, todos os campos mesmo, você viu, né? Ou então eu posso colocar aqui no tópico. Eu ponho em tópico, Isso. E aí que ele vai pesquisar, ó, título, resumo, palavras-chave, autor e keyword plus, que deve ser alguma palavra-chave que a própria Web of Science coloca para eles. Isso. Né? Então, tópico, beleza, e faz a pesquisa. 69 resultados só. Aí, tá vendo? Por isso que eu te falo, é muito pouco. É pouco. Mas é aquilo mesmo. Você acha Mas eu fiquei feliz que deu pouco, porque quer dizer que eu fiz certo. Mas estou feliz porque eu vou conseguir fazer uma análise profunda. Eu vou conseguir esses textos, a maioria tem texto integral.
Aham. Eu vou conseguir fazer uma análise bacana, sabe, do que está sendo o estado da arte dessas discussões. Você vê, é tão pouco que eu não estou limitando por data. Entendi. Porque se eu pegar os últimos Innovation 5 ali, anos, eu pego 20. Aí não dá. aí você não vai precisar. Agora, o Innovation ele diminuiu mais ainda, né? Ah, não, é por isso que eu não quero Innovation, porque pode ser. Deixa eu só colocar Ah, aqui Innovation. uhum. Aí Vamos tem que pôr entre testar aspas, aqui. né? E aí, nossa, aí você vai achar alguma coisa? Vocês vão ver. Não sei. Olha lá, olha lá. Um, É, um. então, é um negócio que esse foco que você está dando. Bom que pelo menos seu trabalho de doutorado, você está trabalhando com uma coisa que ainda não está Não sendo tá. estudada. Então, essa ligação dessas duas coisas aí que você está trazendo, né? São campos que devem ser bem desenvolvidos em um lado só, né? Inovação é um campo enorme, né? Nossa, inovação, você tá doido, você viu lá. Um milhão Agora, o pensamento complexo, essa questão, essa teoria aí. Então, assim, deve também ter muita coisa, mas juntando as duas coisas ao mesmo tempo, que é que você está tendo esses poucos aí resultados. eu justifico a novidade do tema, mas só que a novidade não é suficiente para justificar, não significa relevância. Uhum. A novidade eu justifico por aí, mas a relevância eu vou justificar pela leitura e discussões, Entendi. né? Porque, é só porque ninguém está discutindo que é importante? Não, não. Às vezes ninguém está discutindo exatamente porque não é importante, né? É verdade. Tem essa. Então tem que tomar os cuidados, né? Eu sou super rigorosa com isso aí. Porque a gente, né, a gente se empolga com o trem e, na verdade, a gente tem que E ter um depois, vai que vale a pena depois, né? enrola, né? Alguma E coisa. eu só sei dar relevância porque eu já li muita coisa, Uhum. né? E Vou aí pegar as copos aqui, uh, só para a gente repetir isso aqui, mas assim, a gente está chegando aqui aos mesmos, a não ser que você descubra que tem um outro termo que é bem importante que você queira colocar, né? mas é aquilo que eu falei, se eu colocar aí creativity e complex thinking, acho que tá zero. Acho que tá zero. Pode colocar, mas acho que tá zero. Uhum. Aí, 67 também, ó. Tá vendo? Olha que delícia. Então, Uhum. meu trabalho tá bom, assim, tá bom em termos assim, né? Nossa, aí eu tenho que pegar alguns, né, para fazer aquela calibração que eu te falei, eu vou pegar 25. 25 vai ser metade do trabalho, né? Para fazer a calibração da qualidade, e aí eu vou pegar depois, vou pegar todos para fazer a classificação da qualidade, vou pegar full text. Aí eu vou pegar full text. Então, assim, nossa, eu estou feliz que, assim, eu estou achando que pelo menos está caminhando dentro né? Eu não estou tão perdida aí, porque isso tudo é novo para mim, né? Nunca vi isso antes. Mas está sendo super bacana. Agradecer Você demais. Tá já super pensou, bacana. mas aí não acho que seria tanto o caso, né? A Cielo, se você poderia fazer nela também? Pois é, o que um dos pesquisadores, que é um research mais vamos dizer assim, ativo que eu conheço, me falou, é que a Scopus, ela contempla Cielo, Emerald, todos esses. Normalmente até tem até um próprio índice ali dessa coleção completa da Web of Science que tem a Cielo, né? Isso, eu posso até filtrar por lá, por dentro. Então, já está trazendo. Eu não sei se, por exemplo, o Scopus coloca a coleção inteira do Cielo, mas o da Web of Science, por exemplo, já entraria, né? Já entra a coleção Cielo. Pode ser que tenha alguma revista da Cielo que não está na Scopus, mas como a Web of Science pegou as duas, você tem razão, eu esqueci disso. É isso que ele me explicou, sabe? Eu sou obediente. Mas é isso mesmo. Aí dá para provar justamente por isso. Lá naquela coleção lá, aqueles índices, lá, ciência, não sei o que, a gente viu lá que tinha. Agora, você quer morrer? Coloca aí Innovation Complexity Theory. Vamos ver. Não, estou na outra página aqui. Complexity ou Complex Theory? Innovation and Complexity. Ao invés do Thinking, né, que é a minha. Você colocar a teoria? Isso. Ou Complex
Theory também, né? Complex Theory. Aí vão dar os milhares lá que eu vou ter que investigar. 380. Você vê que não são milhares também, né? E se eu limitar nos últimos 5 anos, e se eu limitar, né? Se eu fizer algumas. Só artigo, lá, são 298, só de 2000 dos últimos 5 anos, vai diminuindo, diminui bastante. Mas eu acho que vale a pena eu tentar entender se eles estão chamando Complexity Theory da coisa certa. Isso. Né? É interessante você fazer isso. Ou então aqui você já faz na sua estratégia aqui também, a gente poderia listar os outros OR aqui para ficar uma só. Ótimo. Uhum. Aí você olha tudo de uma vez só e elimina. Boa. Aí, ó, tá vendo? Lidar com gente experiente é bom demais, gente. Que maravilha. Vamos colocar aqui? Que maravilha. E o outro era sem o ING, né? Thinking, né? Eu acho que ficou um N. Aí. Isso. Não, thinking mesmo, ING, com ING. Tá. Os dois são com ING. Isso. Uhum. Porque é complexo e complexo, né? O complexo que muda. Aí Aí já tirou os duplicados, né? Já ficou 446, você vê que é menos que a soma dos dois. Deve ter algum, não sei. Um ficou 69, outro ficou 380. Não, é a soma. Não foi? Não, 69. Não, porque um dava 300 alguma coisa, pode ser que tenha um que tenha as duas, esteja nos dois lugares, né? Esse é o problema. Mas aí a questão, quando você colocou tudo numa estratégia só, também talvez aqui você vale a pena você ir. Não, mas você tem razão, mas olha só que coisa interessante. Um deu 69. Sim. E aí, se eu subtrair 69 daí, tá 385, eu acho, ou 375, né? 69, 377. Você dá 300 e quê? 32, parece, né? Pois é. Eu queria ver se tinha tido sobreposição, não, porque se tiver, eu já tenho um problema, concorda? Sim. Vamos pensar aqui. Ele achou um artigo que tem as 4 expressões, né? Pode ser que tenha, né? Mas aí, assim, se você, por exemplo, colocar dessa forma aqui, aí você vai eliminando a partir só dessa aqui, por exemplo. Né? Coloca uma estratégia só. Vamos tentar essa aqui, de novo. Vou colar ela aqui também, para a gente não perder ela. Tá, isso. E aí vamos ver ela aqui na Scopus também, né? É que aí que tem o 69, não foi? Deixa eu fazer ela aqui de novo. Tá, só para a gente guardar 67. o nome. Quanto? 67. Então deu certo, eu acho, 67. Então vamos ver. Vamos ver quanto vai dar tudo. 67. 513. 513, mas a gente não fez sem sozinha, né? Então 67, 513 e aí quantas? Só a segunda parte, a primeira parte. Isso. 450. 450 mais 67 daria 537. Então tem sobreposição. Tem. Provavelmente esses termos, às vezes ele aparece as duas coisas no mesmo documento, no mesmo artigo, né? E aí é que eu tenho que ver esses. O que eles estão falando juntos ali. Isso. Como que eles estão conversando. Veja também se tem certeza, mesmo os que aparecerem só a teoria da complexidade, ver se ele está realmente falando só sobre teoria da complexidade, que é esse da área de computação que você falou. Exatamente. Mas o interessante que eu fiz para tirar tema é o seguinte: quando você vai lá, por favor, no outro, no Web of Science, dá para a gente ver isso, porque vai lá em analisar resultados. Aí eu já consigo tirar a área da informática no analisar resultados. Das categorias aqui, né? Não, lá em cima, lá em cima. Analisar resultados. Esse é analisar resultados. Lá. Ó. Computer Science. Eu já consigo tirar, entendeu? Eu já consigo fazer outro filtro.
Uhum. Será que alguma que sobrepõe? Pois é, eu consigo. Porque também o mesmo documento, ele pode também falar de gestão, mas também falar lá da área da computação, por exemplo. Ah, sim, pode. Ele pode ser Né? classificado em mais de uma categoria ao mesmo tempo. Mas pelo menos esses 30 aí eu já tiro, entendeu? Eu já vou. E fala só dele, né? Uhum. Não, beleza. Educação eu tiro. Pelo menos eu já vou. São formas da gente ir, né, ir focando o trabalho, né? Entendi. Não, Mas, beleza. mas é o trabalho que eu vou ter que fazer. Pegar e dar uma Tudo isso você vai verificada. ter que analisar mesmo, né? Então, seria mais... E graças a Deus não são muitos. Se for pensar, tem trabalho muito pior que o meu. Seria muito pior se tivesse tendo 3 mil resultados ali, você imagina? Como que eu ia fazer com um trem desse? Isso. Né? Não, tá muito tranquilo. Se eu pegar só os últimos 5 anos, aí a gente vai. Aqui a gente teve também, por exemplo, esse último que nós fizemos, que foi no Scopus, que deu 400 e... Deixa eu copiar. Não, deixa eu copiar aqui de novo. 513 resultados, né? 513. 513. Opa. Não era isso, não? Deixa eu pesquisar ali de novo. Não, aqui eu estou na Scopus, não. Pode ser. Uhum. Deixa eu ver aqui. Mas tanto faz também, tanto para Scopus quanto para o Web of Science, né? Aí você tem que, só depois mesmo, é do tipo do documento, que aí você vai colocar, ó. Lá. Paper? Não. É capítulo de livro? Não, é só o artigo. Revisão? Não. Tem que ver, revisão também acho que não entra, não, porque isso aqui acho que são revisões de livros, né? Não, acho que não. Então deixa só artigos mesmo. Aqui no Web of Science ele tem uma outra categoria que é artigo de revisão. Acho que artigo de revisão você pode deixar, né? Tirar os artigos de conferência, porque aqui artigos e artigos de revisão é artigo do mesmo jeito, né? Acesso antecipado. Esse acesso antecipado aqui, se for artigo, você pode deixar. Esse acesso antecipado, que às vezes ele já foi aceito pela revista, né? Só que não saiu a versão oficial da revista ainda. Ele já está aceito, já foi revisado por pares, já foi tudo. Ótimo. Né? Pode ser que seja. E a data, né? Você vê que é tudo de 21 e 22, olha lá. Isso. Mais de 2022. Esse é o acesso, né? É um periódico e tudo. Também, eu tô falando acesso antecipado, mas às vezes você pode deixar. Não coloca ele também, não, né? Enfim. Essa questão mesmo das escolhas, e todas as escolhas você justificar lá no seu trabalho, e colocar exatamente, né, assim como você já está fazendo mesmo. Bom, eu acho que assim, você está fazendo um caminho muito detalhado, descrevendo tudo mesmo, acho que assim, a não ser que, sei lá, a sua orientadora, não, na verdade, a gente costuma saber mais do assunto do que o próprio orientador, né? Ela não é especialista nesse assunto, provavelmente não, você que deve saber mais que ela mesma. Então, se você não identificou que tem outros termos que vale a pena você trabalhar, eu acho que você está fazendo tudo certinho aí mesmo. E o que eu vou fazer é, se eu identificar ao longo do caminho, eu volto completo, né? Não precisa acertar também o que você falou, de acertar tudo de primeira, né? Aí você vai tentando fazer dessa forma. Talvez, claro, acho que antes de você fazer, talvez você deve ter uma conversa com o seu orientador, se ele achar, esse candidato, se é isso que você encontrou, não tem como a gente inventar coisa. Ficar, né, discutindo muito, né? E essa é a ideia mesmo. Mas é isso que eu fiz. Eu parei antes da pesquisa em si, pedi para a gente validar, porque é aí que eu vou pegar os 25 aleatórios para passar para o meu par também, né? E aí aquele negócio também, por exemplo, se eu pegar outras bases quaisquer, mas é aquilo que a gente falou, que aí ela vai ter o problema do viés, porque vai ser só daquela editora, né? Provavelmente você vai encontrar mais coisas, porque o conjunto de revistas existentes é muito maior do que aquilo que está indexado no Web of Science e Scopus. Mas tem essa questão desse viés aí, né? Então, acho que não vale a pena mesmo. Ou então para, sei lá, o seu orientador falar, não, a gente vai fazer na base tal. Aí outra coisa, mas acho que assim, essas escolhas aí eu acho que estão tão boas, assim. Tão boas, né? Assim, não sei se eu conseguir, que você já veio com o negócio tão prontinho, não sei se eu conseguir te ajudar em alguma coisa. Nossa, você me ajudou demais.
Me ajudou Até essa demais. troca de conversa, de experiência. Não, até para eu ganhar segurança, argumento, saber, né? Porque como não é meu campo de conhecimento, às vezes a gente faz, mas a gente não está segura do que está Entendi. fazendo. Você me ajudou muito, né, a ganhar segurança e ganhar e também, nossa, adorei que a gente gravou essa parte também das Eu vou. strings, me ajudou demais. Tá, eu Né? vou. Essa nossa conversa aqui, eu vou baixar aqui depois que eu baixar, eu vou colocar lá no YouTube, como privado, e vou te passar o link, né? Porque não vai dar para mandar esse arquivo inteirinho, Sim. né? Da gravação. Nossa, Mas eu coloco como privado lá e te passo o link, né? Nossa, mas assim, se você também depois precisar, quiser a gente conversar mais algum dia. Com certeza. Com certeza. Com certeza, me aguarde. Você já tem gravado lá, tem o e-mail que eu mandei, né? O e-mail de lá, então a gente pode conversar. Eu vou olhar também a questão daquele livro que eu falei com você, né? Para ver se tem essa questão mesmo. Vou até conferir no meu que eu tenho lá em casa. Se for isso mesmo, eu te passo as informações dele certinho, assim. Tá. E aí você fica à vontade se precisar, e, enfim, outras vezes também a gente está aqui à disposição, tá bom? E você é Fernanda Gomes Almeida, né? Isso. Eu vou pôr nos meus agradecimentos. Eu fico feliz isso. Foi engraçado porque outra vez eu estava pesquisando no repositório que da UFMG, que tem os trabalhos, aí um dia não era nem a minha tese, nem a minha dissertação, enfim, eu pesquisei meu nome lá, saiu um trabalho de uma pessoa da Odonto, que também citou o nome lá na tese. Aí ó, tá vendo? Não, eu já estou colecionando os nomes, porque é muita gente que nos ajuda no caminho. Mas que bom, pelo menos eu tentei te ajudar de alguma forma e espero que a gente troque mais ideias aqui, se precisar, tá bom? Combinado, Fernanda. Um abraço para você, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Vou parar a gravação. Ok.